Muito bem, minha gente, e por isso, vamos então, o padre vai soltar um VT já para preparar você sobre esse tema, olho por olho, dente por dente, essa coisa do egoísmo. Será que o que vai ser da humanidade daqui para frente se nós não mudarmos nosso comportamento? Roda aí o VT. Ao observarmos as aves, veremos que compartilham os grãos com que se alimentam, bem como a água que bebem, pois a natureza assim previu. O homem, entretanto, cobra até mesmo a água que fornece ao semelhante, ainda que os frutos da criação estejam, em princípio, disponíveis para todos. A humanidade tem falhado perante a lei do amor. Geralmente, o egocentrismo oprime e afasta outras pessoas, se considerando autossuficiente. Com o tempo, essas atitudes geram problemas na carreira, na vida pessoal e social. Afinal, ninguém pode e nem deve ser completamente independente. Precisamos uns dos outros para sobreviver. Mas como deixar o egoísmo de lado e compartilhar com o nosso semelhante? Veja agora no nosso Papo Reto. Minha gente, tá aí, ó, um assunto super atual que está na casa de todos nós, na história de todos nós e nos lugares onde a gente convive. Por isso eu tenho alegria aqui, mais uma vez, de ter ele, o meu querido Gabriel, psicólogo, super competente, que nós vamos falar juntos sobre esse assunto. Boa tarde, Gabriel. Deus abençoe você, meu querido. Boa tarde, padre. Tudo bem? Como é que você está? Graças a Deus, bem. Poderíamos estar melhor, né? Se nós não estivéssemos passando por esse momento tão difícil da pandemia no mundo inteiro, no nosso país aqui. Mas vamos lutando, né? Vamos lutando porque, com a graça de Deus, o Senhor nos deu a graça para sobreviver. Gabriel, esse tema, a gente colocou aí olho por olho, dente por dente. Qual é o futuro que nos espera? Porque a gente está vendo um egoísmo que sempre existiu, né? O egoísmo na vida do homem sempre existiu. Mas a gente está analisando agora que, principalmente nesses últimos anos e nesse tempo da pandemia, principalmente, as pessoas estão mais fechadas, mais individualizadas. Essa pandemia está proporcionando cada um ficar mais pensando em si. Ô Gabriel, você como psicólogo, o que nós podemos dizer dentro da psicologia para os nossos telespectadores? Como trabalhar esses valores da partilha, de não pensar que a gente pode viver sozinho, para evitar esse egoísmo tão grande, gigante no mundo inteiro? Qual a palavra da psicologia através de você, tão competente, Gabriel? Então, padre, na verdade, a gente está percebendo cada vez mais o egoísmo, porque em certos momentos, principalmente em certos momentos da história da humanidade, fica mais evidente esse tipo de comportamento. Mas, na verdade, o ser humano, por mais coletivo que ele for, por mais social que ele for, ele tem momentos de individualidade. E a individualidade, ela é diferente do egoísmo. E muita gente tem esse entendimento que é a mesma coisa, né? E a individualidade, na verdade, é o processo de você querer coisas, adquirir coisas, buscar coisas, sonhos, objetivos e tudo mais. E tá tudo bem, isso é maravilhoso, né? Você ter metas, objetivos. O grande problema do egoísmo é quando você quer atingir algo ou quer ter vantagem sobre algo, derrubando outra pessoa ou fazendo mal a alguém para que isso aconteça. Ou não se preocupando com o outro, né? Exatamente, não tendo empatia nenhuma pelo próximo, né? Empatia é uma palavra muito forte, muito usada hoje em dia, porque ela é realmente o entendimento do sentimento do próximo. E quando você não tem isso, você começa a ficar cada vez mais com um comportamento egoísta. E tem uma coisa, padre, que toda semana eu falo para paciente isso, né? Que é o conceito de você entender que a vida é abundante. Então, tudo que você busca na vida, todos os sonhos, objetivos, ela existe para você. É só você ir atrás e conseguir. Então, quando você tem um pensamento abundante, pensamento de que isso me transborda, isso me sobra,
é muito mais fácil de você entender que compartilhar é melhor do que guardar para você. Porque guardar para você qualquer tipo de coisa significa escassez, significa um pensamento de que é escasso, eu não posso perder aquilo de jeito nenhum, aquela coisinha minha e de mais ninguém. Então, quando você tem, por exemplo, numa pandemia, a questão da saúde, do ficar em casa e tal, as pessoas começam a entender, a pensar que a saúde é simplesmente a delas que importa, né? E não a dos outros. Então, assim, eu vou me proteger o máximo possível e que se dane o resto. Né? Então, eles podem fazer qualquer coisa porque eu estou lá presinho. E, na verdade, isso é um comportamento de medo. Né? Então, o egoísmo nada mais é de um pensamento de medo de escassez, de perda, de que eu posso perder a qualquer momento isso. Legal. Então, também é uma questão muito mais de autoconfiança, de entendimento. Porque você fala, a pessoa que é egoísta é que ela tem uma autoestima muito boa, ela é muito... Não, na verdade não, na verdade é o contrário. Né? Ela tem que fazer algo pensando só nela porque ela tem medo de perder ou de não conseguir algo. Né? Entendi, legal. Olha, Gabriel, bacana. Nós começamos aqui o programa hoje fazendo um pensamento de consciência para o nosso público sobre a questão do pessoal ficar em casa, mesmo que você esteja bem de saúde. E você colocou muito bem essa questão do individualismo e do egoísmo, que existe uma diferença muito grande. Eu gostaria que nós falássemos mais sobre isso, eu vou fazer o merchan agora. Por exemplo, nós temos um feriadão agora aqui em São Paulo, que é onde a urgência está maior nesse momento. Sim. E como é que nós vamos trabalhar essa consciência onde o egoísmo não pode imperar? Já nós vamos voltar a falar sobre isso aí. Grande Gabriel. Vamos voltar aqui a falar com o Gabriel. O Gabriel já nos posicionou aqui algo muito legal sobre o egoísmo no mundo. Então, o Gabriel já falou para nós, o psicólogo Gabriel, que a gente tem que entender muito bem o que é ser individualista e uma pessoa egoísta. Acho que todo mundo ouviu, foi super legal a explicação dele. Uma pessoa individualista é aquele que procura buscar alguma coisa para ele, desde que não vai prejudicar o outro, etc. Isso é uma coisa comum da gente ver. Agora, a partir do momento que você vai fazer um projeto na sua vida, onde você acaba tendo que prejudicar de alguma maneira o outro, aí é egoísmo. E é isso que o que está acontecendo muito com o mundo hoje. As pessoas são capazes de passar por cima da outra para ter um emprego, é capaz de passar por cima de um amigo para ter um relacionamento com talvez de traição e assim por diante. E aí, Gabriel, nós estamos falando aqui que agora nós estamos aqui à beira de um feriado aqui em São Paulo e eu, Padre Marcos, estou ouvindo muita gente falar assim, eu vou viajar, eu não quero nem saber, eu vou para a praia, eu gosto do mar, eu quero passear, eu tenho direito disso. E só que nós estamos vivendo essa pandemia que ainda a vacina não chegou para todo mundo. E nós estamos trabalhando essa consciência. Gabriel, isso aí é egoísmo, não é, querido? Mesmo a pessoa podendo ir, tem uma casa, mas é um tempo de conscientização. Mas eu tenho direito de ir porque eu estou bem de saúde. Isso é egoísmo? Nesse caso, né, nesse processo que a gente está vivendo, é egoísmo por causa de uma coisa muito simples. Você não está pensando no próximo. Você está pensando somente em você e não no bem-estar geral, né, da sociedade de forma geral. Então, nesse caso, sim, é egoísmo, porque por mais que você tenha o direito, por mais que tem gente que fala assim, né, eu mereço viajar porque eu trabalho demais, ou porque todo mundo merece, né? Todo mundo tem esse poder de ir para onde quiser, né? Sim. Só que a questão maior é o quanto isso pode atrapalhar não só você, mas as pessoas à sua volta. Né? Então, existiram casos aí de final de ano, né, que as pessoas, porque eu comprei já a viagem para tal lugar, e aí a pessoa vai e volta com o vírus. E aí volta com o vírus, ela volta contaminada com um monte de pessoas tendo contato com pessoas no trabalho, por exemplo, que não foram viajar, que fizeram a parte deles. Agora Gabriel, mas dentro dessa perspectiva do egoísmo, Gabriel, você como psicólogo, qual é a palavra que você deixa para o nosso povo, para o povo brasileiro, para aqueles que estão ouvindo agora você, pela Rede Vida e Televisão, que você é muito querido, você é muito respeitado.
Quais seriam as dicas para a gente trabalhar, para quebrar esse egoísmo na vida de um ser humano? Você teria algumas dicas, alguma forma para falar para a gente? Sim, na verdade, a primeira coisa é trabalhar a empatia. Né? A empatia ela é fundamental. Sim. Porque um ser humano ou algum bichinho que não é empático, ele é agressivo e ele é somente pensando nele. Para você ter uma ideia, padre, agora que a gente está com as vacinas bem poucos, né? Poucas unidades, mas a gente está com vacina, Sim. já tem caso de pessoas passando na frente da fila. Né? Pessoas que não são as pessoas que devem tomar agora, passando na frente da fila. Isso é o quê? Isso é egoísmo. Né? Só que existem vários tipos de egoísmo. Existe a pessoa que tem uma personalidade já ruim, já negativa. E existe o egoísmo que é baseado pelo medo, que é o egoísmo que a gente está falando aqui, né? Sim. Então, o medo de ou ficar doente, então eu quero passar na frente dos outros, não importa se os outros vão ficar doentes, eu quero ficar livre disso. Então, para trabalhar muito isso, você precisa entender uma questão simples. E é uma pergunta que às vezes os pais, um raciocínio que às vezes os pais falam para os filhos de vez em quando, né? Que é assim, se põe no lugar do outro. Você gostaria que isso acontecesse com você? Se fosse ao contrário, entende? Isso é uma forma de você começar a trabalhar uma autorreflexão para gerar empatia. Né? E, obviamente, o ser humano que não é naturalmente ruim, vamos dizer assim, com uma personalidade já que realmente não pensa nos outros e tal, ele vai parar e tocar no coração, ele vai refletir sobre isso. Então, a primeira forma, é a forma mais simples de você parar e refletir se você está sendo egoísta ou individualista, né? ou trabalhando a tua individualidade. E esse é o primeiro passo. Então, tem uma frase que fala assim, você só é egoísta buscando a sua felicidade quando essa felicidade é às custas de outras pessoas. Né? Então, a nossa busca pela felicidade tem que ser constante. Claro. Esse é o objetivo. Claro. Agora, nunca pisando em ninguém. Então, quando você faz alguma atitude, toma alguma atitude que você depois para e reflete e fala, putz, se fosse comigo, eu ficaria bem triste, eu ficaria magoado ou me prejudicaria. Opa, então você foi egoísta. Então, talvez na próxima vez você repense antes de tomar essa. Sabe que tudo isso que você está falando aí, Gabriel, nos lembrou aqui aquele filme clássico, né? Que foi um real, fizeram um filme dele do Titanic, né? Que o Titanic estava em alto mar e depois houve uma ordem lá para que as pessoas pudessem, os primeiros a descer, apesar que ali era uma polêmica, mas no desespero da vida, ninguém quis respeitar nenhuma regra. Cada um buscou a sua maneira egoísta de sobreviver por causa do medo, como você muito bem colocou. Gabriel. E você, padre, falou uma coisa, só para também concluir esse raciocínio, que assim, como eu falei, do medo como uma forma de construir esse egoísmo, também, por isso que eu falo que é do ser humano ter egoísmo e por isso que a gente precisa trabalhar contra. Sim. Porque no medo, a gente tem um sentimento muito de autopreservação, de sobrevivência. Sim. E aí, quando o bicho, seja o ser humano ou qualquer outro bicho, entra nesse estado de sobrevivência, ele começa a fazer coisas que naturalmente ele não faria. Né? Então, por isso que a gente tem que usar o que a gente tem de diferente dos outros animais, que é o nosso raciocínio lógico. Né? Claro que sim. E aí, para quem crê, para quem tem uma religião, é muito importante, né? E os princípios espirituais, para que o egoísmo ele seja trabalhado no coração de todo mundo, porque todo mundo tem um pouco de egoísmo, nós nascemos assim, até pela espiritualidade, todo homem nasce, por causa do pecado original, egoísta, mas ele precisa trabalhar com a religiosidade ou com a ajuda da ciência, como a psicologia. Meu querido, Gabriel, mais uma vez, você é show de bola, você é um dos grandes psicólogos que eu conheço, jovem de tudo, e olha, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelas suas dicas aqui com a gente. E espero que na próxima nós estejamos juntos aí. Tá bom, Gabriel? Com certeza, padre. Um grande abraço para você. Tchau, tchau para todo mundo. Deus abençoe. Tchau. Muito bem, minha gente bonita. Olha aí, hein, Gabriel. Falando um pouquinho. Nós não podemos, temos que trabalhar esse egoísmo aí, hein?